O professor de Educação para a Ciência, Éder Pires de Camargo, que dá aulas na Universidade Estadual Paulista, reuniu em um e-book ferramentas úteis para professores ensinarem física a alunos que não enxergam. Para saber melhor sobre esse livro e sobre a pesquisa do professor, eu converso agora com ele, professor Éder Pires de Camargo. Bom dia, professor, tudo bem? Bruna, bom dia para você e para os seus ouvintes. Primeiramente, explica pra gente o que e como esse livro traz e ajuda estudantes cegos. Olha, tem um esclarecimento importante que eu devo fazer acerca do livro, é que as ferramentas e os materiais que ele traz para ensinar alunos com deficiência visual aparecem como um segundo resultado do livro. O primeiro resultado é que o livro acompanhou futuros professores de física da Unesp de Bauru que foram desafiados a elaborarem materiais e atividades de ensino de física para alunos com deficiência visual que estudavam numa sala de aula comum. Então, esses futuros professores de física elaboraram esses materiais e elaboraram aulas e foram trabalhar nessa sala de aula, correto? Certo. E eu, como pesquisador de pós-doutorado nesse projeto em 2005, acompanhei esse processo, onde esses futuros professores vivenciaram possibilidades. Então, o livro retrata todas essas dificuldades, todas essas viabilidades, e os materiais revelam isso. Existem materiais que são fruto de dificuldades, que são frutos de viabilidades. Portanto, as maquetes, em determinados momentos, elas possuem pontos positivos, em outros momentos possuem pontos negativos, e tudo isso é destacado no livro. Certo. E você pode falar um pouco sobre o seu trabalho como professor de Educação para a Ciência na Universidade Estadual Paulista? Sim. Eu sou professor da Unesp em Ilha Solteira desde 2006. Eu trabalho no Departamento de Física e Química. Eu leciono para os cursos de biologia, de física, de matemática e também para os cursos de engenharia. Leciono disciplinas como didática, fundamentação teórica para projetos, disciplinas da área de física. Em Bauru, eu oriento pesquisas de mestrado e doutorado e leciono no programa de pós-graduação em Educação para Ciências. Estou ali em Bauru desde 2008. Essa é a minha atividade enquanto professor da Unesp. E também oriento pesquisa de doutorado na USP em São Paulo, aí no programa de ensino de física. E, professor, quais as principais diferenças na metodologia de ensino para cegos de nascimento e pessoas que perderam a visão ao longo da vida? Essa pergunta é muito importante, porque a pessoa que perdeu a visão ao longo da vida, ela possui memória visual. E, portanto, ela se lembra, por exemplo, de fenômenos como de ótica, vamos falar assim. Olhar para um espelho. Ela se lembra, por exemplo, do céu numa noite estrelada, ou ela se lembra, por exemplo, de como é o comportamento da lua. Lembra, por exemplo, como que um lápis se comporta quando é colocado dentro de um copo com água. Ele exibe um comportamento de algo quebrado, né? Uma pessoa que nasceu cega, ela nunca observou isso. Então, isso tem uma diferença muito grande. Quer dizer, a pessoa que nasceu cega, ela vai precisar participar de um processo onde ela vai precisar falar de como ela imagina que seja tudo isso. Quer dizer, não basta para uma pessoa que nasceu cega o que o professor chegue e instrua ela de uma forma diretiva, chegue e vá falando, olha, as coisas são assim. É preciso que o professor extraia inicialmente os pensamentos prévios dessa pessoa. Quer dizer, como que essa pessoa que nasceu cega, vivendo numa sociedade de pessoas que enxergam, construiu fenômenos como esse. Como que ela construiu fenômenos como olhar para um espelho, observar o céu estrelado, observar a lua, como que ela construiu isso, para depois, sim, trazer as representações em forma do tato, em forma de representações que nasceu, a pessoa que perdeu a visão ao longo do tempo já possui essas representações. Uma outra questão bastante importante se refere ao conceito de cores. Uma pessoa que nasceu cega e nunca enxergou, ela não conseguirá construir
os conceitos estritamente visual de cores, como vermelho, azul e etc. Já a pessoa que perdeu a visão ao longo da vida possui representações visuais desse tipo de conceito. Isso é muito importante. Certo. E não tem como não falar, né, como não comentar sobre isso, que é uma curiosidade aqui no o seu envolvimento da sua própria história nessa sua pesquisa, nesse seu livro. Conta pra gente como você decidiu pesquisar sobre esse tema e um pouco do seu envolvimento nisso. Então, porque eu tenho deficiência visual e comecei a perder a visão aos 9 anos devido a uma doença que se chama retinose pigmentária. Então, a primeira experiência que eu tenho é como aluno com deficiência visual. Esse foi um fator que influiu para que eu decidisse fazer pesquisa nessa área. O outro fator é que eu decidi estudar física, porque eu tive na minha vida a influência de um professor de física muito importante, que foi o professor Edevar Moreto, da cidade de Lençóis Paulista, que é uma cidade próxima a Bauru, da onde eu sou nascido na cidade. Esse professor Edevar Moreto me pegou pela mão na última carteira, no primeiro colegial. Eu era um aluno que estava um pouco desinteressado pelos estudos. Ele me pegou pela mão e me levou para a última carteira e me ensinou física, matemática, me motivou para os estudos. E dali eu decidi estudar física, fiz a faculdade de física na Unesp de Bauru, entre os anos de 92 até 95. Então esse foi outro fator. Então, o terceiro fator é que eu, assim que terminei a faculdade de Física em 95, ingressei como professor de ensino médio na rede pública e tive a experiência enquanto professor de Física com deficiência visual. Então, esses três fatores pessoais, aluno com deficiência visual, a experiência de ter sido também aluno de Física, gostar de Física e de ensinar Física, e ser professor de Física me motivaram. Mas o grande fator é a importância que o ensino de física para pessoas com deficiência visual tem. É muito importante que essas pessoas que não têm acesso, ou pelo menos não tinham, estão começando a ter agora, essas pessoas precisam ter acesso a esse conhecimento para a questão da cidadania, né? A questão da democracia. Democracia está muito ligado com a oportunidade das pessoas decidirem na nossa sociedade. E tomar decisão na nossa sociedade passa diretamente por pessoas terem conhecimento científico, e ter conhecimento científico passa por ter conhecimento em física, para tomar decisão direta nas questões sociais. Então, cegos, como todas as pessoas, precisam aprender física para ter condições de decidirem socialmente. Esse é o grande fator. Esses quatro fatores me levaram a decidir fazer pesquisa nessa área, né? E você, como aluno cego, como você já foi um aluno cego, quais dificuldades, as maiores dificuldades que você enfrentava? Dificuldades ali em sala de aula, né? de uma questão comunicacional. A grande dificuldade que o aluno cego enfrenta na sala de aula é a questão comunicacional, de uma linguagem concentrada no audiovisual. Eu digo que as informações em sala de aula, elas são empacotadas numa linguagem audiovisual, com características do tipo, notem as características dessa tabela, de acordo com as informações desse gráfico, como mostra este mapa, né, falando em termos de geografia. Em matemática, em física, tem muitas informações assim. Olha, como mostram essas equações, isto mais isto dá isto. Não sei se você se lembra de aulas de matemática e de física, mas se você se lembrar, e os ouvintes também podem se lembrar, elas estão repletas de linguagem nesse formato. Sim. Ou seja, a falta de acessibilidade a informações cotadas em linguagem como estas fazem com que deficientes visuais, em sala de aula, ocupem uma posição muito semelhante à de um estrangeiro em país de língua desconhecida. Inclusive, eu denominei essa situação de condição de estrangeiro. Isso é como você estivesse assim na Coreia, na Rússia, porque o cego, ele fica numa situação de não conseguir construir dúvidas, porque ele não tem acesso às informações. As informações chegam truncadas numa linguagem audiovisual. Essa é uma grande dificuldade, né? As outras também têm dificuldades nos experimentos, porque os experimentos são muito visuais. Eu definiria, em síntese, o fato do ensino
está muito concentrado numa cultura de videntes. A física também está cultura de videntes. Nós vivemos numa cultura de videntes. Pelo fato da maioria das pessoas enxergarem, construiu-se essa cultura. Nós podemos ver essa cultura, por exemplo, em linguagens assim. Vê como brilha, vê como está quente, vê como é gostoso. Nós atribuímos a questão do ver para tudo. Soa estranho dizer assim, ouve como brilha, ouve como está quente. Ouve como está quente e ouve como brilha, soa estranho, mas ver como está quente não soa como estranho. Então, não que a física ou o ensino sejam visuais, mas eles, por uma questão cultural, transformaram-se em visuais. Então eu diria que isso é muito importante, é necessário que a escola rompa com isso, não que a visão não seja importante, ela é, mas é importante que a audição ocupem as suas funções, que também são essenciais para a construção de conhecimento, não só para o cego, mas como para todas as pessoas. Com certeza, e como a gente mesmo está falando, o nosso sistema de ensino de física, não só de física, mas como de outras disciplinas, é tradicional e utiliza muito a parte visual. Como professor, quais as principais dificuldades enfrentadas por você na tentativa de driblar esse costume? Então, quando um professor entra na aula, na sala de aula, em geral, as ferramentas, os recursos instrucionais que ele encontra, de cara é a lousa e o giz. Então, a primeira coisa que eu tentei driblar foi isso, né? Eu, particularmente, construí uma habilidade que foi a de conseguir escrever na lousa, né? Eu consigo escrever na lousa, embora eu não consiga ler o que eu escrevo. Eu até escrevo bem, viu? Meus alunos gostam da minha letra. Verdade? Eu escrevo na lousa. Mas eu não consigo ler o que eu escrevo. Os alunos me ajudam, eu pergunto, aqui eu não estou escrevendo em cima do que eu já escrevi. É até engraçado isso, mas eu escrevo bem na lousa até. Bom, atualmente, com o advento do computador para deficientes visuais, isso é um advento que ele não é muito novo. No Brasil é algo que chegou aí nos últimos, vamos pôr, 20 anos, vai. Com algo mais moderno nos últimos 15, 10 anos. Então hoje, eu utilizo muito a projeção, né? Eu escrevo no computador as minhas aulas e projeto através de data show. Então, é uma forma também de utilizar outro tipo de ferramenta, porque o computador, eu uso o computador com ledor de voz, ele fala, então eu me oriento desta forma também. E eu uso também para dar aula de física muitas maquetes táteis visuais, que são maquetes que construo lá na Unesp. Essas maquetes, além de ser maquetes que podem ser usadas no ensino de alunos com deficiência visual, elas são úteis também para professores cegos ensinarem, sabe? E ensinarem também alunos que enxergam. Representações de onda eletromagnéticas, representações de formação de imagem em espelhos planos e esféricos, de circuitos elétricos, de uma série de coisas que nós temos lá, que também contribuem muito. É um material também para o professor deficiente visual poder ensinar física. É interessante que com ações simples você rompe uma lógica visual para uma lógica tátil visual e consegue fazer que o aluno cego aprenda e que o professor cego consiga ensinar. Só é necessário uma ação proativa de pegar barbantes, arames, pregos, madeira, isopor, esferas de vidro e de isopor também, e pôr a criatividade em movimento e construir essas representações tátil-visuais. Bom, e lendo um pouco mais aqui sobre o seu trabalho, já percebi que você gosta bastante de escrever. Este já é o seu terceiro livro produzido, né? Os outros livros foram a respeito também de educação inclusiva? Então, o primeiro livro, Ensino de Física e Deficiência Visual, 10 anos de investigações no Brasil, ele foi lançado em 2008 e eu sintetizo, vamos dizer assim, 10 anos de investigações sobre essa temática. Eu trago ali minhas pesquisas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, uma síntese delas, né? É sobre essa temática também. O segundo livro, eu concentro pesquisa sobre o ensino de ótica para o aluno cego, porque a ótica é uma temática bastante relacionada à visão, e eu tento mostrar ali possibilidades e uma reflexão sobre o ensino
desse conteúdo muito ligado à visão para o aluno cego. E esse é o terceiro livro, aí, que é uma síntese completa e a construção de saberes docentes, uma síntese completa da pesquisa de pós-doutorado. Também uma leitura do conceito de inclusão em função de conceitos da física. Esse terceiro livro eu faço analogia entre conceitos de física e definições de inclusão. Você pode ver isso no capítulo 1, onde eu tento fazer uma leitura do conceito de inclusão e o conceito de centro de massa, para que professores e estudantes de física compreendam inclusão a partir de um conceito da física. E também eu defino saberes que professores necessitam ter para ensinar física em contexto de sala de aula que possua alunos com e sem deficiência visual. Agora, o importante dizer aí que esse livro, como eu falei para você, ele traz maquetes, mas essas maquetes elas possuem virtudes e problemas, porque elas foram construídas por licenciados que foram desafiados a ensinar física para alunos com deficiência visual. E eu analisei todo esse processo. O meu quarto livro, que está em processo de escrita, estou escrevendo ele até por esses momentos, eu trarei processos de adaptação de materiais para alunos com deficiência visual. Eu quero trazer, assim, diretrizes para efetivamente indicar para professores de que maneira se deve proceder à adaptação de materiais. E, além disso, eu trarei no meu quarto livro também um modelo de uma disciplina de ensino superior voltada para a inclusão de alunos com deficiência visual. Quer dizer, em Ilha Solteira, eu tenho uma disciplina desde 2007, uma disciplina optativa, em que alunos do curso de Física se matriculam e eu os ensino para esse ensino inclusivo. Nesse novo livro eu vou trazer uma síntese de como é essa disciplina, aí justamente para incentivar novos cursos a trabalharem com essa disciplina nos seus cursos. Aqui no Bom Dia Gazeta estamos conversando com o professor Éder Pires de Camargo sobre seu livro lançado recentemente que ajuda no ensino de física para cegos. Vamos fazer uma